Olá, Shalom Lahem, paz seja convosco. Vamos então tentar terminar mais uma pequena série, uma série de 3 pequenos vídeos sobre Theopneusto, palavra soprada, a ideia da palavra inspirada por Deus, a palavra que procede de Deus. A palavra que procede de Deus é aquela que está no texto bíblico. Ok? Ninguém hoje tem autoridade para falar que tem uma palavra que recebeu diretamente de Deus. Vocês viram por esses dias aí várias profecias rolando nas mídias sociais, e uma delas demarcada agora para o dia 8 que passou, em que a partir do dia 8, 3 dias ia ser 3 dias de trevas, o dia ia ser como noite, o sol iria se escurecer, e viria demônio na casa das pessoas em forma de parentes, uma série de coisas que para mim foi só motivo de risada, porque tem coisa que você está entre o choro e o riso. Eu prefiro rir do que chorar, que são coisas terríveis, que deturpam as escrituras. Em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, se falam uma série de atrocidades aí em nome da fé, em nome das escrituras, tá bom? Então, por isso que você deve ficar com a Bíblia, sempre com a palavra de Deus, ok? Não existe nenhuma profecia que está acima das escrituras. Toda profecia que você ouvir, que se contrapõe aos ensinos sagrados, duvide dela. Não é pecado duvidar, não é falta de fé. A Bíblia nos manda, é bíblico o que eu vou te dizer agora, examinar as profecias, julgar as profecias. Paulo vai assim nos ensinar. Então, cuidado com palavras proféticas, revelações, ou revelagem, melhor dizendo, em nome de coisas espirituais. Tá certo? Fique com a palavra de Deus que você está mais seguro, sempre mais seguro. Tudo bem. Queridos, sempre houve formas de interpretações das escrituras. Mas eu quero encerrar esse vídeo, não quero aqui usar, fazer um percurso histórico de sistemas de interpretações de texto, porque ficaria muito fora do propósito, ficaria muito acadêmico, e não é esta a ideia. A ideia desses pequenos vídeos é dar boas dicas para os nossos pregadores que pregam no nosso púlpito, que pregam no online, que pregam nas reuniões do Zoom, enfim, é dar a você subsídios, ferramentas para que você faça as coisas para Deus e para a edificação do seu povo da melhor forma possível, dentro daquilo que você pode render, dentro daquilo que você pode dar, sem ser negligente, sem ser omisso, e me permita a minha sinceridade, sem ser relaxado e preguiçoso, ok? O tempo é um amigo do pregador. Você vai pregar uma palavra, você precisa de tempo. Pregação exige tempo. Por isso que poucas pessoas se dedicam à pregação. Se você for ler o capítulo 6 do livro de Atos, você vai ver ali uma separação dos diáconos e dos pregadores. E há uma expressão interessante ali no livro de Atos, que fala assim: vamos separar homens que cuidem do ministério assistencial, que cuide de atender as viúvas helênicas, as viúvas gregas que foram esquecidas, que elas sejam servidas, mas não por nós, por outros homens, e separar os diáconos. Aí tem uma expressãozinha que eu quero chamar a atenção. E nós, o autor falando, o escritor falando, e nós, nós nos enfademos no ministério da palavra. Gente, preparar a palavra, preparar sermão, preparar estudo é enfado, é cansativo, requer disciplina, requer vontade de ler, requer deixar algumas coisas de lado, requer disciplina em estudar, em ler, pesquisar e anotar. Por isso que é enfado. Aí é mais fácil eu sair falando um monte de borracha, aquilo que vem na minha boca, e falar que isso é palavra de Deus. Tá certo? Mas como que Jesus
como que Jesus encarava a questão das Escrituras? Vocês lembram pelos textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, que Jesus censurava muito, na verdade, os fariseus. Porque os fariseus interpretavam as coisas espirituais, os conceitos que eles achavam que eram divinos, por meio da tradição. Quando Jesus estava naquele contexto, juntamente com aquele grupo religioso, que era o grupo maior, né? A hegemonia estava na mão dos fariseus, que era o grupo que detinha o poder religioso. Os fariseus, eles interpretavam as escrituras pela tradição, né? Tanto que no período de Jesus, os mandamentos já tinham 613 implicações, né? Então os fariseus preferiam, né? Você vai notar que Jesus várias vezes criticou os fariseus por, dar um exemplo, por se preocupar com o exterior das coisas, né? Eu prefiro condenar alguém porque alguém faz um milagre e cura um enfermo no dia de sábado, ou condenar alguém porque esse alguém comeu sem lavar as mãos. Você vai encontrar então Jesus censurando os fariseus pelas coisas externas, né? Pela forma de interpretar as escrituras ou os preceitos divinos pela tradição dos homens. Então uma coisa é tradição de homem, uma coisa é palavra de Deus. Por exemplo, quando perguntaram a Jesus acerca do casamento, né? Quando Jesus foi inquirido acerca do casamento, acerca do divórcio, Jesus se direcionou, respondeu ao seu interlocutor, dizendo o seguinte: no princípio não era assim. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Jesus se reportou às Escrituras. Jesus ele era preso a uma tradição literal das Escrituras. Jesus, quando perguntaram, aquele moço perguntou: Senhor, eu vou te seguir aonde quer que eu fores, né? Onde quer que o Senhor for, eu quero te seguir. E Jesus falou, perguntando àquele moço se ele conhecia os mandamentos. O que eu estou chamando a atenção é que a colocação de Jesus, você guarda os mandamentos. Então, a todo momento, Jesus se reportava às Escrituras, ou seja, o sentido verdadeiro das Escrituras estava na literalidade. Jesus citava o fato literal conforme estava escrito. Quer um outro exemplo? Que não falta exemplo acerca de Jesus? Tentação de Jesus no capítulo 4 de Mateus, por exemplo. Quando Satanás várias vezes se remeteu a Jesus, Jesus disse: está escrito. E citou o texto do jeito que está. Depois, novamente, né, foi 3 investidas, também está escrito. Então Jesus a todo momento ele citava as Escrituras do jeito que elas estavam, de maneira literal. Jesus tinha muito isso com ele, né? Jesus não inventava nada, não colocava nada no texto sagrado. Jesus era um homem muito conhecedor da Torá, né? Muito conhecedor da Tanar, da Bíblia judaica, né? Jesus era detentor digamos, do conhecimento da Torá, do conhecimento da lei, do conhecimento dos nevinhos, profetas, né? Dos ketuvim, dos escritos judaicos, e citava as Escrituras. Uma outra coisa também que é interessante quando a gente para observar Jesus, é que ele vai sempre usar a expressão está escrito. Então aí o está escrito é um ato de se remeter ao texto literal, como está compilado, como está lavrado, como está escrito. Então Jesus tinha muito isso com ele, né? Também está escrito. Era uma forma que Jesus se remetia ao texto sagrado a todo momento.
Por exemplo, quando você vai ver citações na Bíblia, o que é interpretar a Bíblia? Você vai encontrar na hermenêutica, está nas próprias Escrituras. Por exemplo, aquele texto que fala assim, acerca do nascimento de Jesus, né? Que o seu nome será Emanuel. O texto está escrito lá no princípio dos evangelhos sinóticos, acerca do nascimento de Jesus. E o seu nome será Emanuel. Aí vem a expressão, que quer dizer? Pessoal, a expressão que quer dizer é uma expressão de interpretação, né? Que quer dizer Deus conosco. A tradução, né? Ou seja, a explicação é Deus conosco. A tradução é Deus conosco. Então, eu quero mostrar para vocês que a Bíblia por si só se explica. Então, há textos que ele mesmo se auto-explica. Então, fique atento. Emanuel quer dizer Deus conosco. O próprio texto já explica o conceito, sem você buscar outras fontes, né? Então, Jesus é um grande exemplo para nós de como nós devemos nos remeter às Escrituras. Tá? Eu vou estar terminando esse vídeo e estarei gravando outros, né? Talvez de uma maneira mais prática, de maneira mais elucidativa, né? Para que você compreenda de maneira mais prática, que seja para você alguma coisa não tão abstrata, mais usual, que você consiga colocar isso em prática, que você consiga fazer uso desses conceitos na prática. Use o Salmo 23 como um exemplo, o que você pode tirar. Então, uma dica, fique preso ao texto sagrado, busque o seu contexto, vê se o texto não é autoexplicativo, né? Há texto que ele mesmo se explica, né? Quando é um texto narrativo, você vai notar que ele vai explicando, né? Aí você pode encontrar alguns elementos que é estranho a você, mas aí você recorre aos livros, aos comentários, aos dicionários, aos atlas geográficos, bíblicos. Tem uma série de recursos que você pode usar, mas seja como for, você pode trazer uma boa palavra. Você pode trazer uma palavra que abençoa outras pessoas. Desde que você se coloque nas mãos do Senhor e você se ponha para ser usado por Deus. Entenda uma coisa, não tente substituir o Espírito Santo por sua falta de estudo. Não tente substituir o Espírito Santo por desleixo, por preguiça mental, por falta de dedicação, por falta de esmero, de se esmerar, de se colocar. Não tente esperar que o Espírito Santo vai na hora te usar. O Espírito Santo usa o que você tem. Você que se preparou, você deixou a sua cognição, a sua mente a serviço do Espírito Santo, ele vai fazer uso. Aí você pode falar assim, mas eu oro e Deus na hora me dá. Ok, só que a oração, jejum e essas coisas é inerente à vida do pregador. Aliás, é inerente à vida do cristão. Você não vai orar e jejuar só porque você é pregador. Você ora e jejua porque você é crente. Agora, se você ora e jejua como crente e você é um pregador da palavra, não tenha dúvida que você é um instrumento mais afinado nas mãos do Senhor. Você tem, digamos, mais autoridade, mais unção para pregar. Mas não pense que o Espírito Santo vai usar o que você não tem. Não, o Espírito Santo usa o que você tem. Tá bom? Se coloque nas mãos do Senhor e seja um instrumento usado pelo Senhor. Bom, que Deus venha te abençoar no curso da sua jornada em ser instrumento de Deus. São dias difíceis, mas o que você está fazendo nesse tempo? Nesse período ocioso, que você tem bastante tempo, que eu também tenho bastante tempo. O que eu estou fazendo com o meu tempo? No meu tempo, eu como ovelha, como pessoa, o que eu estou fazendo com o meu tempo? De manhã é o meu período de estudar línguas, por exemplo. Ou então é um tempo que eu uso para atender pessoas. Seja como for. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Estou tendo bastante tempo, eu não estou dando aula, por exemplo. Mas estou estudando. Estou me dedicando a áreas que eu deixei para trás. Né? Áreas que eu deixei para trás. E eu estou agora tendo a oportunidade de rever essas áreas. Ok? Faça isso também. Seja mordomo do seu tempo. Use
da melhor maneira o seu tempo. Não gaste tempo com aquilo que não é pão, usar uma linguagem bíblica. Use o seu tempo para a glória de Deus e para a edificação do seu povo. O Senhor te abençoe. Vamos orar? O Senhor te guarde, te abençoe e te livre de toda enfermidade, de todo mal. Guarde a sua casa, guarde seus filhos, guarde seu esposo e sua esposa e supra toda a sua necessidade. O Senhor é o teu pastor, não faltará. Adonai não faltará. O Senhor há de cuidar de você e suprir toda a sua necessidade. Eu quero deixar para você Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dá uma lida nesse texto. Se você é fiel, Deus suprirá toda a sua necessidade. Vamos orar? Senhor, abençoa o teu povo no curso desta noite, guarda-os, livra-os de todo mal e supra, Senhor, toda a necessidade da tua igreja, do teu povo. Eu abençoo os meus irmãos e o faço em o nome de Jesus. Guarda os teus filhos, Senhor, de toda enfermidade, de todo mal, de toda necessidade, Senhor, de ordem física, material, Senhor, supridas pelo Senhor, que Tu és o nosso pastor, o nosso Adonai, Roi Lorestar. O Senhor pastor não faltará. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Saudade de você. Abraço carinhoso.